prazer muito grande estar com vocês. E estamos acertando aí para o próximo ano já, né? Panorama Histórico de Israel para estudantes da Bíblia. Como eu falei ontem, o meu negócio é Bíblia. Eu não vendo Bíblia, mas o meu negócio é Bíblia. Na verdade, são 34 livros publicados até o momento, e todos eles são voltados para a Bíblia. Então, este é o meu chão, realmente. Bíblia e a igreja. A academia e a parte prática também. E eu tenho zelado lá na faculdade para que tenhamos também professores que também tenham prática pastoral. Para não ficarmos só aí só na cabeça, só na intelectualidade, que é muito importante. Mas se não for levado à prática, não adianta nada. Isso, inclusive, é o mote, vamos dizer assim, da sabedoria bíblica. Sabedoria bíblica é prática, irmãos, muito prática. E eu quero, nesse início, falar um pouco mais sobre sabedoria. Estou cuidando aqui com o horário, né? Fiquem tranquilos também aí. Se tiver alguma pergunta rápida para o finalzinho, nós vamos tentar abrir também, ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre... Falamos da poesia hebraica ontem. E faltou, vamos falar um pouquinho mais aqui da parte aqui E eu estou achando aqui. A sabedoria. Na introdução de ontem eu falei da poesia hebraica. Acho que quero falar um pouquinho então da sabedoria. Literatura de sabedoria era um fenômeno internacional, ou seja, isso não era só de Israel. As outras nações também tinham a literatura de sabedoria. E nós percebemos, inclusive no livro de Jó, que eu falei um pouco ontem, que o próprio Jó é estrangeiro. E os amigos dele que vêm conversar com ele são de outros países. Né? Na verdade, os nomes que aparecem lá são árabes. E quem deu muita ênfase à sabedoria foi o rei Salomão. E por que ele fez isso também? Porque ele aproveitou a sabedoria de todos os povos, irmãos. Salomão teve um momento muito especial. Foram cerca de 40 anos de reinado. Muita paz em Israel naquela época. Ele se dedicou à sabedoria, ao estudo. Os irmãos sabem que ele é autor de vários provérbios. Muitos defendem que ele é autor também do Eclesiastes. Então ele é voltado para a sabedoria. E é claro que como ele tinha pessoas, representantes dele, em todos os países, estas pessoas também traziam o conhecimento internacional para ele. Mas é claro que a sabedoria na Bíblia vai muito além só das questões intelectuais. A sabedoria bíblica vai para o temor do Senhor. Este é o princípio de toda a sabedoria. Não adianta o homem ter inteligência para ir a outros planetas, se ele realmente não tiver o temor ao Senhor. Isso aqui é muito importante mesmo. Eu li num livro muito antigo chamado Sabedoria de Sofia. Não sei se alguém leu esse livro, um livro assim mais para adolescentes, mas estou falando de adolescentes de 30 anos atrás. Aí é muito interessante porque foi citado naquele livro. Eu não guardei muita coisa, porque faz tanto tempo que eu li. Mas uma das coisas que eu guardei é que o primeiro astronauta russo, ele disse assim: eu fui ao céu e não vi Deus. Será que era uma pessoa inteligente? Será que era uma pessoa sábia aos moldes do mundo? Com certeza aos moldes do mundo era. Ele disse: eu fui ao céu, eu não vi Deus. Aí um outro cirurgião disse assim: eu
já operei muitas pessoas, operações complicadas do cérebro. Eu nunca vi um pensamento, mas eu sei que eles existem. É o temor do Senhor, irmãos. É o princípio da sabedoria. Na verdade, eu diria assim, alguém que viu o universo de cima, viu a terra lá de cima, né? Olhar para baixo, nem sei se olhar para baixo, acho que é para olhar para baixo, olhar para cima, não sei que posição fica a terra daí, né? E dizer assim, não há Deus, tem que ter muito mais fé do que eu tenho. Porque há sabedoria em todo o universo, com certeza. Então a literatura de sabedoria é internacional. Mas os sábios de Israel, então quando falamos dos sábios de Israel, nós não devemos pensar aqui como sendo apenas pessoas dadas ao raciocínio abstrato, como filósofos, como teóricos. Não, tem que ir além disso. Em geral, os sábios eram pessoas educadas em algum ramo do conhecimento e possuíam habilidades práticas. Tem que ter prática. A sabedoria bíblica mostra que sábio é aquele que analisa as coisas, sim, compreende as coisas, interpreta de forma correta as coisas, e isto faz diferença positiva na vida dele. Não é só para ficar conjecturando. Sabe aqueles livros que 5, 6 pessoas só leem, né? Aquela sabedoria que fica só não leva nada à prática. Não, no meio de Israel não é assim. Sabedoria é a arte intensamente prática de ser hábil e bem-sucedido na vida. Ela é conhecimento a serviço da vida. Sua sede é o coração, o qual é o centro das decisões morais e intelectuais. Ela tem que fazer diferença na sua vida. E diferença positiva. Às vezes a gente vê a pessoa tão intelectual e só faz bobagem. Só faz bobagem, não consegue ter comunhão com ninguém, não consegue resolver um problema comum. Por quê? Porque não tem exatamente o temor do Senhor. E muitas vezes pensa que vai resolver tudo na sua própria sabedoria. E quando pensa assim, na verdade, o orgulho toma conta. E os livros de sabedoria dizem, o que é que precede a queda? Soberba, orgulho. O orgulho precede a queda. Isso é coisa da Bíblia. Sabedoria bíblica. Então é melhor não se orgulhar. Porque na verdade nós não somos nada mesmo. É Deus quem nos dá o que nós temos, o que nós somos, foi Deus quem nos deu. E se nós temos capacidade para raciocinar, para decidir as coisas corretas, é porque Deus nos dá. E é porque nós seguimos os preceitos aí da própria Bíblia. A soberba precede a queda. Então é bom lembrarmos disso. A humildade precede a honra. Exemplo de sabedoria em Israel. Entre outros eram considerados sábios em Israel aqueles que possuíam habilidades técnicas e artísticas. Quantos aqui já tentaram tocar algum instrumento e não conseguiram? Tem alguém aí? Tem mais gente me acompanhando. Meus irmãos, alguns acham que eu tenho algumas habilidades. Eu tenho, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Deus me deu o dom da escrita, eu não tenho dúvida disso. Deus me deu o dom do ensino, eu não tenho dúvida disso. Porque eu olho para trás e vejo Deus me deu. Mas eu estudei 2 anos de violão clássico. Nunca consegui tirar nada. Não deu. Não tenho ritmo, não tenho ouvido, não tenho voz também para... Não tenho nada. Para a música não tenho nada, só tenho gosto de ouvir a música. Eu gostaria muito de ser um músico. E eu sou teimoso. Teimei 2 anos do violão clássico.
Até que cheguei à conclusão, né? Se é melhor eu me dedicar a outras coisas. Porque com a partitura na frente, eu realmente consigo ler a partitura, e com muito sacrifício eu conseguia tirar uma ou outra musiquinha ali, um tutu-marambá. Nesta rua, ou esta rua, uma coisa assim. E eu sei que, se eu soubesse o instrumento, seria benção, inclusive, para a obra de Deus. Mas a verdade é que Deus não quis me dar também isso, mas me deu outras habilidades. Mas a sabedoria é prática, irmão. Então, quem possui técnicas artísticas, por exemplo, nós vemos que Deus encheu com o seu Espírito pessoas para adornarem o tabernáculo, lá no Antigo Testamento. Dom espiritual, irmãos. Mas como assim? Para fazer bordado, está lá, dom espiritual, está lá no Antigo Testamento. Para construir, para ornamentar, Deus é quem dá. Mas alguma coisa prática, e ali aconteceu. As carpideiras profissionais eram consideradas sábias. Carpideiras, né? Aquelas mulheres que eram contratadas para fazer chorar no funeral. A gente acha engraçado até isso, né? Mas qualquer funeral de gente que se preze tinha que ter pelo menos 2 carpideiras. Quando uma para de chorar, a outra começa. E aí o tempo todo o povo está chorando. Por quê? Porque quando você chora, o que acontece com os demais? Também choram. Quando você ri, o outro também ri. Não ri, irmã? Ri. E quando chora, o povo também chora. E era considerada, então, pessoas sábias, porque tinha essa habilidade de fazer chorar. Olha só. Mas que sabedoria tem nisso? A sabedoria é que elas conseguiam fazer isso e elas viviam disso. Era o ganha-pão delas. O ganha-pão delas era fazer os outros chorarem. Porque isso trazia honra também, era uma homenagem ali para o falecido, para a falecida. Algo muito diferente dos nossos dias. Os navegadores eram considerados sábios. É óbvio. Imagina naquela época, sem bússola, bom, quem fez a bússola também, né? Mas sem bússola, sem orientação, olhando só para estrelas, alguma coisa assim, entrar aí no mar. Aquele que possuía capacidade para aconselhar, é um sábio. Continua sendo, né? Intérpretes de sonhos, sábio. E nós vemos lá o Daniel, por exemplo, que era um intérprete de sonhos, não só de sonhos, mas de visões também. E eu vejo que tem um texto maravilhoso lá em Daniel, porque ele tem uma visão, isso tem a ver com interpretação, né? Ele tem uma visão, ele está vendo o que está acontecendo, e ele ouviu o anjo dizer assim: isso tudo acontecerá dentro de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Entendeu? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu não entendi até hoje, mas tem gente que diz que entendeu. E o Daniel diz assim: eu ouvi, mas eu não entendi. E eu digo, glória a Deus. Porque se Daniel, que é intérprete, não entendeu, sábio daquele jeito não entendeu, eu também posso ter as minhas desculpas aí, né? Não preciso entender todas as coisas também. Tem textos fáceis na Bíblia, tem textos difíceis e tem textos impossíveis, irmãos. Que não é só com a tua sabedoria. Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos Paulo dizendo que tem algumas coisas não. Ele diz, a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Ou seja, primeiro você tem que crer para depois entender. Não é eu entendo e eu creio. Eu creio e aí eu começo a entender. Eu li o Novo Testamento todo antes de me converter. Não entendi nada. Aí me converti. Comecei a ler a Bíblia toda. Disse, puxa vida, quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa que eu achava assim, isso aqui está
Isso aqui é errado. Aí eu olhava na Bíblia, não, esse aqui é o certo. Isso aqui é o certo. Não, agora eu olho, não, isso aqui é o errado. Ah? Aí daquele que chama ao mal, chama bem, e ao bem chama mal. Aí tem que ter o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não vai entender. As pessoas aí de fora acham que a gente é louco quando fala nisso. Como assim? Você acha que eu não posso ler um texto e entender? Olha, se você não crer, muitas coisas você não vai entender. Primeiro você crê, depois você entende. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É o Espírito de Deus que nos mostra. Então isso faz parte da sabedoria. Intérpretes de sonhos. Tá? E a fonte da sabedoria realmente é Deus. Nós buscamos nele. O princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Ok? Então, dito isso, né, nós vamos aqui entrar um pouquinho no livro de Provérbios. Deixa eu passar o Jó aqui. O livro de Provérbios. O livro de Provérbios é maravilhoso, né, irmãos? O livro de Provérbios é para estar sempre do lado da tua cama. Eu fiz uma tradução do livro de Provérbios, tem um curso de hebraico em cima do livro de Provérbios. Aí me perguntaram por que eu escolhi Provérbios. Eu disse, porque Provérbios não é para você ler uma vez e esquecer. Provérbios é para você ler todos os dias. Porque ele vai ajudar você realmente a viver bem. Quer se sair bem na vida? Leia o livro de Provérbios. Mas não fique apenas lendo. Tem que ler o livro e realmente fazer aquilo que o livro manda. Você vai se sair muito bem. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Então, em especial, ensina como viver uma vida feliz. Quer ser feliz? Olha lá o livro de Provérbios. Esta felicidade é alcançada pela prática diária da vontade de Deus, a qual é revelada por meio das observações dos sábios. O sábio no meio de Israel, agora falando de forma mais teórica, ele não fica só conjecturando, mas ele fica observando. É uma sabedoria extremamente prática. Ele olha e ele analisa. Esta pessoa agiu assim, assim, assim. Agora chegou já em determinada fase da vida dela e o resultado é este. Porque ela fez este caminho aqui. E esse é um resultado bom, vamos dizer. O outro é um resultado ruim. Ele observou outra pessoa. Ele olha qual foi o caminho dela. Agiu por conta própria, desobedeceu aos pais, não levou em conta o temor ao Senhor, e o resultado está aqui. Então são observações aí da vida. Isso é muito importante, irmãos. A estrutura do livro de Provérbios é esta aqui. Capítulos 1 a 9, Provérbios de Salomão. Às vezes a gente pensa assim, não, todos os provérbios são de Salomão. Não, se a gente ler com cuidado o livro, não. Na verdade, o livro começa assim, Michele Shalomó, Provérbios de Salomão. E do 1 ao 9, realmente você vai ver que é de Salomão. A segunda parte, coleção de 375 ditos também de Salomão. Mas tem uma terceira parte que vai estar lá como palavras dos sábios. Então não é de Salomão. Não é de Salomão. Mas é claro que tem a ver com o Salomão também, porque todo o livro ali traz o nome dele. Mas são coleções que pessoas traziam de fora. Muitos dos provérbios, irmãos já perceberam, é claro, se parecem muito com os ditos populares. Você já viu isso? Como é que surge um dito popular? De repente alguém diz uma coisa, uma frase baseada na observação, e aquilo começa a ser repetido. E de repente aquilo está sendo repetido por 500 anos. Está vendo? Você conhece o provérbio
mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Alguém já ouviu esse provérbio? Quase todos já ouviram. Você viu isso num livro? Onde é que você viu isso? Provavelmente alguém falou. Numa hora a pessoa segura, se não vou arriscar não. Não vou arriscar não. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Irmãos, eu encontrei esse provérbio no livro de Dom Quixote. Dom Quixote foi escrito mais ou menos em 1540 e pouco. Lá, em 1540 e pouco, este já era um provérbio popular. Entre vários outros que nós conhecemos em nossos dias. 1500 e pouco. Então já tem uns 500 anos para chegar até aqui. Eu nunca tinha lido escrito esse provérbio. E aí eu encontrei isso lá. Então, é isso aqui. É claro que temos que olhar aí sempre o contexto. Muitas vezes, o provérbio, normalmente, não é que só tenha isso no livro de provérbios, mas o provérbio normalmente é um dito, uma frase de efeito, e muitas vezes não tem nada de contexto. Então, por exemplo, a quarta parte ali, outras palavras dos sábios, coleções. O livro de provérbios, assim como o livro de salmos, é uma coleção de coleções. Em especial, as duas últimas partes são assim, listas. E você lê um provérbio, 2 linhas, você lê o próximo, ele não tem ligação nenhuma com o anterior. E o que está antes dele não tem ligação nenhuma também. É como você fazendo uma coleção de ditos populares, vai lá e escreve um, depois escreve outro. Tem muita sabedoria ali, mas não tem ligação um com o outro. Então tem um perigo também. Tem um perigo. Você já percebeu que Provérbios é pouco pregado? Pouco pregado. Por quê? Porque não tem contexto. Se não tem contexto, fica difícil de entender. Eu estava dando uma aula lá em Moçambique, seminário da Beira, falando isso aqui que eu estou falando com vocês, provérbios e tal, e eu pedi alguns provérbios populares. E uma pessoa disse uma coisa, outra disse outra disse outra. De repente, um disse assim, o cabrito come onde está amarrado. E todo mundo explodiu em gargalhada, né? Disse, o que será que aconteceu aí, né? O cabrito come onde está amarrado. Esse era um provérbio lá em Moçambique. Aí eu estranhei, né? O que tem de tão engraçado nisso aí? Será que eu posso entender esse provérbio? Não tem contexto, né? Olha o perigo, não tem contexto. Aí alguém disse assim, professor, o que o senhor acha que significa isso? Disse, não, eu não sei, eu não sei contexto, ele está separado, sozinho, mas eu vou tentar aqui. Talvez o provérbio esteja dizendo assim, você vai até onde consegue ir. Não adianta eu querer dar aula de polonês para vocês, posso dar de grego, de hebraico, mais alguma coisa. Polonês eu não posso, porque eu não sei polonês. Aí que eles riram de uma vez, né? Aí um pastor que estava na aula, ele explicou. Não, pastor, na verdade aconteceu em 1975, quando nós nos separamos de Portugal, o presidente que assumiu falou em rede nacional por rádio. Daqui para frente cada um se vira como pode. É mais ou menos isso. O cabrito come, ou vive, come onde está amarrado. E lá fora, em especial, não da igreja, eles levam a sério isso. O roubo para eles é muito comum, irmãos. Porque onde ele está, ele vai tirar. Entendeu? E muitas vezes vem até para dentro da igreja, infelizmente. No meio dos crentes, o cabrito não come mais onde está amarrado. Não é possível. Que ele está ligado a alguém e ele vai se aproveitar de alguém. Mas virou um ditado popular. É claro que aí não tem sabedoria, aí tem maldade humana. Aí de Salomão, transcritos pelos servos do rei Ezequias de Judá, do 25 ao 29, são provérbios de Salomão.
mas são transcritos pelos servos do rei Ezequias, muito depois de Salomão. Talvez tivesse lá algumas folhas de papiro, né, com alguns provérbios e tal, e eles transcreveram aí no livro. Palavras de Agur, filho de Jaqué, de Massá, em duas partes, 31 a 10 e 11 a 33. Já no final do livro. Ó, estrangeiro, irmãos. De Massá. Palavras do rei Lemuel, estrangeiro. Não é também do povo de Israel. Então, coisa de sabedoria aí. E lá no finalzinho, né? A poesia alfabética sobre a mulher virtuosa. Né? Que é muito interessante também, mostrando ali a importância da mulher que teme ao Senhor. Eu estava conversando com um dos pastores agora, por há pouco aqui, né? E foi muito interessante porque esta semana a minha esposa, ela é presidente das esposas de pastores. E foi para um retiro e ela pediu um texto para mim, né? E ela queria falar um pouco da beleza das mulheres, né? Aí eu lembrei exatamente desse texto. Bom, isso vai ser complicado, porque a Bíblia vai mostrar que, na verdade, mais importante do que a beleza é o que mesmo? Temor ao Senhor. A beleza física, é claro que é agradável, mas vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Entendeu? O que importa realmente é isso. E se tem mais alguns textos aí, se você quiser, Pedro e mais alguns, né? Que a beleza não esteja nos ornamentos e tal, e outras coisas mais. Okay? O livro encerra exatamente com esta figura bonita de uma mulher, né? Mulher virtuosa, que alguns, inclusive, ficam na dúvida ali se está falando, porque essa mulher é tão perfeita ali, né? No trabalho todo, que alguns acham que, na verdade, a mulher virtuosa é a própria sabedoria. Porque a própria sabedoria, ela aparece várias vezes no livro de Provérbios, a sabedoria falando. Personificação da sabedoria. A sabedoria chama as pessoas. Né? É uma forma de escrever, irmãos. Sabedoria dizendo, olha, aquele que tem falta de entendimento, vem até mim. É a sabedoria falando. Né? Venha e aprenda de mim. Ou seja, busque a sabedoria. O princípio da sabedoria nós não esquecemos. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E a partir daqui nós vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos observar com atenção, tá? Vamos julgar as coisas, vamos julgar sim. Não estou falando de ficar só criticando, mas estou falando de julgar. Isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Tá? O crente não é para ser levado na conversa de forma fácil, não, irmãos. De maneira nenhuma. Porque nós temos aí a sabedoria que vem do Senhor. Os sábios. O esquema, a quem a sabedoria fala no livro de Provérbios, né? A sábios e simples. É para todo mundo. Ela convida tanto o sábio quanto o simples. Para conhecer a sabedoria, isso aqui é o começo de Provérbios. Para conhecer a sabedoria é a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens, que os ouçam também o sábio, para que aumente o seu conhecimento. E o que entende, para que adquiram habilidade para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. É o objetivo do livro. Está no começo. Este livro foi escrito para quem é sábio e para quem também é simples. Para que o sábio aumente a sua sabedoria e para que o simples adquira sabedoria. Olha aí. Irmão, isso aqui é um livro que é um desafio grande. Eu não fiz isso ainda, mas que é um desafio grande. Procura decorar o livro de Provérbios.
Eu conheço pessoas que decoram livros inteiros. Né? Conheço um pastor em particular, que é muito meu amigo. Livros não muito grandes assim, ele tem decorado. Todos os dias ele procura decorar um capítulo da Bíblia. Olha, um livro especial. Sabe por quê? Se você tiver esse livro na mente, você vai se sair bem na vida. Por isso que este livro em especial é indicado para os jovens. Quer dar um presentão para o jovem, né? Indica para ele. Leia Provérbios. Você vai aprender realmente como é que você deve reagir em toda e qualquer situação. Provérbios vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Né? Fala também aqui a paz. Né? Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Nós vamos voltar a este texto. Tá? Mas para o final nós vamos voltar a este texto. Mas olha, está aí a instrução. Às vezes o pai e a mãe mostram tantas coisas, mas infelizmente deixa de mostrar o principal. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu vou bater nessa tecla aqui, irmãos. Porque eu conheço pais que estão fazendo assim. De religião eu não falo para o meu filho. Estou falando de pessoas estudadas, irmãos. Quando ela tiver idade suficiente, ela vai escolher. Se você não ensinar o caminho de Deus para o teu filho, pessoas aí fora vão ensinar o caminho do mal. Não tenha dúvida. Está em Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar. Devemos dar uma ênfase especial realmente para o ensino das crianças. E já está lá em Provérbios. Estamos falando aqui mais ou menos a composição, né? E alguns aí do próprio Salomão, lá por 1000 anos antes de Cristo, já sabiam disso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Depois é tarde. Depois a gente vai querer resgatar, né? Uma luta tremenda para resgatar. Há filhos, meu filho, ouve a instrução de teu pai, não despreze o ensino da tua mãe. Há maridos, que teu manancial seja bendito, alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. Alegra-te com ela. Né? Provérbios vai falar muito ali para maridos, irmãos. Fala muito a respeito do caminho do adultério. É caminho muitas vezes sem volta. Termina em tragédia, em desgraça. Né? É como juntar brasas no colo, vai se queimar. Então é alerta aí do livro de Provérbios. Há esposas, a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos. Olha que também pega forte, né? Ou seja, pode ser bênção ou pode ser maldição. Olha lá. Você vai escolher o que você quer ser. É melhor seguir aquilo que a Bíblia realmente tem falado. Há ricos. O homem rico considera-se sábio, mas o pobre que tem entendimento o sonda. Fala a ricos, fala também a pobres. É melhor o pobre que anda com integridade do que o perverso de lábios e tolo. Fala para muita gente realmente, Provérbios. Há reis. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade à terra, mas o que exige subornos a transtorna. Há servos. Ao servo que age com sabedoria, concede-se o favor do rei, mas sua ira recairá sobre quem age de forma indigna. Resumindo, o livro de Provérbios tem orientações para todas as pessoas. Falei ontem aqui, que eu tenho preparado lá vamos dizer assim, uma amostra da Bíblia. Livro de Provérbios, 30 dos salmos mais amados pelos brasileiros, evangélicos brasileiros, e o livro de Lucas. Porque quem leu Lucas já leu praticamente todo, né? Mateus e Marcos estão dentro de Lucas.
Então, quem lê Lucas já leu três evangelhos. Só lê mais o João depois, já leu os 4. Né? Então, isso aqui é muito importante também. Tem orientações para todos. Para idosos, para crianças e para jovens. Mas, em especial, este livro deve ser lido desde a juventude. A mais tenra idade aí, né? Começo da juventude. Okay? Exemplos de temas no livro de Provérbios. Sabedoria, só vou citar rapidamente. Sabedoria, obediência, humildade, autodomínio, tudo isso aqui. Tá? E outras coisas mais. Quem é que não precisa conhecer sobre isso? Okay? Preguiça. Alguém lembra de algum provérbio sobre preguiça? Aí não. Olha lá. Te ensinaram quando era criança, né? Vai ter com a preguiça e com a formiga o preguiçoso. É isso aí. Isso entra na mente e não sai mais. Tá? Ótimo. Alegria, justiça, família. Opa. Deixa eu voltar um aqui. Só um pouquinho, moço. Uso da fala. A fala, quem é que já não errou na fala? Quem é que já não disse algo que não deveria ter dito? Eu já disse muitas vezes, irmãos. Mas eu fico, meu Deus, por que eu falei aquilo? Só que é como uma flecha, né? Depois que se falou, não segura mais. Já foi. Dá para voltar e tentar consertar. Assoprar a ferida, eu não sei. Tira a flecha, tenta consertar. O quanto antes fizer isso, melhor. Mas quem já não errou é na questão da fala. Tá? A palavra dita no tempo certo é preciosa. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Nem antes nem depois. Na hora. Na hora. Isso aqui é muito precioso. Okay? Então, cuidado com as palavras. No meio popular diz assim, antes de responder, conta até 10, né? Pensa. Na hora que está irado é melhor não falar, porque palavras destroem, irmãos. Palavras criam barreiras assim, impressionantes, de anos, por causa de uma palavra. A palavra maldita. Tem a palavra bendita, que se torna bendita. E tem a palavra maldita, dita de forma errada, né? Que se torna maldita, realmente de maldição. Então, maldição também, tem ali, algo que quase nós não falamos, maldição, mas a verdade é que a Bíblia tem várias maldições. Inclusive no Novo Testamento. O normal é que nós oremos pelo bem dos nossos inimigos. E até conversando aqui com a missionária, né? Trocamos uma palavra ontem. Eu disse, o normal é esse. Mas nós podemos amaldiçoar só se o Espírito mandar. Se o Espírito mandar, mandou, né? Não tem saída. Não tem saída. Mas esse não é o normal. O normal é orar pelo bem, inclusive, daqueles que nos amaldiçoam. E deixa nas mãos de Deus. Mas temos exemplos, inclusive no Novo Testamento, de pessoas cheias do Espírito Santo amaldiçoando também. Vemos Paulo tentando evangelizar, procônsul chamado Sérgio Paulo, e tem lá um tal de Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Bar é filho, em aramaico. O Bar Jesus tentando atrapalhar Paulo. E o texto diz assim, irmãos, e Paulo
cheio do Espírito Santo. Ó, não foi na carne. Não foi na carne. Se não tivesse esta frase lá, nós diríamos, Paulo perdeu a paciência e foi na carne. Ah, não, o texto diz, Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz, ó seu filho do diabo, até quando você vai atrapalhar a obra do Senhor? Ele se chamava filho de Jesus. Paulo chama ele de filho do diabo. E disse, você vai ficar cego agora. E ele já saiu carregado ali, né? Deus ouviu na hora aquele pedido de Paulo. Então, o normal é orar pelo bem, a não ser que o Espírito Santo te mostre. Agora, se o Espírito Santo não te mostrar, não amaldiçoe. Inclusive porque a maldição sem causa pode voltar para quem amaldiçoou. Aquele provérbio popular, agora popular, né? O feitiço se volta contra o feiticeiro. É a maldição sem causa. A maldição sem Deus. Quem responde bênção e maldição é Deus. Deus é justo. Então jamais vai responder uma maldição que não seja assim justa. A verdade é essa. Aprendemos essas coisas também com provérbios. Fidelidade, negócios de honestidade. Irmãos, negócio e honestidade. Nós sempre temos feito negócios. Em especial, no nosso meio, temos que ser realmente honestos. Já percebeu aqui este 20 e 14? Dá uma olhadinha lá em Provérbios. Está com a Bíblia na mão aí? Deve estar com o livro de Provérbios aberto, né? Olha lá. O 20, versículo 14. Olha só. O que é que vai dizer lá? Não presta. Não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Eu não sei se vocês entendem essa expressão aqui, mas lá no Paraná, alguns dizem assim, esse aqui é o provérbio do picareta. Picareta que faz negócio, embrulhão, né? Ele diz assim, nada vale, nada vale. Depois que ele faz o negócio, aí ele sai se vangloriando do bom negócio que fez. Olha, irmãos, no nosso meio não pode ter isso, né? Então tem um alerta aqui. Nada vale, nada vale. Não presta, não presta, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Não, acho que não é assim. Você vai vender o carro também, né? Só fala bem do carro, né? Eu fui vender um carro numa ocasião e eu comecei a mostrar os defeitos do carro para a pessoa que eu estava vendendo o carro. E ele não acreditou. Disse, tem esse problema, tem aquele problema, tem isso aqui está assim. Ele disse, o que está acontecendo? Eu falo, eu só estou te avisando que tem esses problemas, para você não reclamar depois. Vai comprar? Eu vendo o carro com muito temor, irmãos. Se tiver um problema, eu vou dizer mesmo. Para que o outro, se comprar, compra sabendo. Não tem cabimento um cristão vender dizendo, está tudo ok quando não está. Também não tem cabimento comprar desfazendo do outro. Não, isso é porcaria. Não, isso não vale nada. Para tentar baixar o preço e depois sai fazendo festa. Esse é o provérbio do picareta. Tem lá no 11:1 também. Meus irmãos, é claro que no meio evangélico não. O Senhor detesta balanças enganosas ou desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Trabalhei no comércio, muito tempo. Eu tinha empresa antes da minha conversão. Desde criança, na verdade, trabalhei em comércio. Atendi muitos armazéns na época. E chegava em armazéns, a pessoa, quando vai comprar, ela tira um pezinho da balança e põe do lado. Quando vai vender, coloca o peso na balança. Aqui, ó.
Você compra determinado produto, está lá 20 quilos, você coloca na balança, dá 17, dá 18. Né? Tem um alerta aqui. Nós temos que ser realmente justos. E o livro de Provérbios nos mostra isso. Então tem muita coisa aí. Okay? Destaques que ajudam na interpretação de Provérbios. Lembrar que o livro de Provérbios é uma coleção de coleções. Tem que lembrar disso. É uma coleção de coleções. Vai ajudar a entender. Provavelmente as coleções de Provérbios e outros ditos foram sendo formadas lentamente, o que impossibilita uma datação exata para cada porção. Ó, eu citei o ditado popular aqui, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Eu jamais imaginaria que em 1540 e pouco estaria num livro. E se em 1544, 1540 e pouco, já estava num livro, e o livro do Dom Quixote, se alguém leu aí o Dom Quixote, né? Vai lembrar, ele é repleto de ditos populares. Esses ditos populares foram criados centenas de anos antes, com certeza, até que foram colocados por escrito. Então, nós não sabemos, então, a época da escrita. Muitos autores desconhecidos devem ter contribuído para o resultado final, mesmo sem saber. Alguém fez uma observação, disse uma frase interessante, importante, e essa frase foi girando, às vezes vem de outro país, inclusive, e de repente cai aqui nas mãos de Salomão, né? E ele diz, puxa vida, Deus está nos ensinando através desse texto. E aí entra para o livro. Eu não quero dizer, por favor, ninguém confunda, que qualquer dito popular por aí, realmente é palavra de Deus, de maneira nenhuma. Palavra de Deus é o que está dentro do livro de Provérbios. Né? Com certeza a voz do povo não é a voz de Deus. Com certeza. Tá? O livro todo é uma espécie de manual que orienta o leitor a viver bem, em especial o jovem. Por isso que eu disse, jovem, leia muitas vezes este livro, porque ele vai te ajudar. Ele vai mostrar como é que você deve se comportar em qualquer situação, com os amigos, na época do namoro, tá? com o superior, com o teu vizinho, seja no que for, no dia a dia da igreja. Isso aqui vai nos ensinar muita coisa. Os jovens formam, então, primordialmente o público-alvo do livro. Vamos dizer assim, isso aqui é um livro para a escola, para formar o jovem. Né? Ainda que muitos temas sejam abordados no livro, sabedoria é a base de tudo. A intenção é ensinar sabedoria, tanto para o sábio como para aquele que não é sábio. Provérbios não são promessas nem leis, mas observações da vida. E aqui, um destaque, irmãos. Provérbios não são promessas. Eu não sei, às vezes alguns têm lá a caixinha de promessas, né? E certamente tem alguns provérbios lá. O provérbio que estiver lá está no lugar errado. Porque provérbio não é promessa. Provérbio é observação da vida, como eu falei aqui no começo da minha palavra. O sábio está observando o que acontece. E ele observou e viu uma pessoa que foi bem sucedida. E ele olha qual foi o caminho. Ele fez assim, 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 deu certo. É isso aqui. Ele olha outro que foi mal. Ele olha como que ele foi criado e tal, vem e deu ruim. Porque ele andou para maus caminhos. Deu ruim. Mas são observações da vida. Não são promessas. Isso aqui, então, pode ter exceção. Promessa de Deus não falha, irmãos. Alguns dizem assim também, é um provérbio, né? Promessa é... O que promessa é? A promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Promessa de Deus é garantia. Vai acontecer. Não tem dúvida nenhuma. Tá? Não tem dúvida nenhuma. Agora tem que ver se é promessa ou não é promessa.
E aqui é um que não é promessa. Certamente você já viu pessoas que foram criadas no caminho certinho e deu errado. E também você já viu pessoas que foram criadas num caminho totalmente torto. E no final das contas, pela graça e misericórdia de Deus, deu certo. Entende? Então isso aqui você tem que levar em conta. Graças a Deus, nós podemos decidir escolher o bem e o mal. Deus não obriga ninguém, não. Não obriga. Uma historinha só para refrescar aí, aliviar essa tensão, né? Eu tive uma situação bem interessante com meu filho. Eu estou alegre hoje, pastor, porque meu time foi campeão ontem. Meu time foi campeão. O Flamengo talvez venha a ser. Talvez. Então, olha lá. Meu time foi campeão ontem. Tricampeão da segundona, né? O duro que é na segundona. Agora ele vem para a primeira, vai ter que enfrentar Fluminense, vai ter que enfrentar Vasco, vai ter que enfrentar Flamengo, aí é só choro. Não tem como. Mas o meu filho era adolescente, na época, chegou para mim assim e disse: pai, por que o pai me levou a torcer por essa porcaria de time? Eu disse: mas fui eu? Fui eu? Foi o pai, sim. O pai me levava lá no estádio, me deu camisa e tal, e me incentivou, né? Bom, então fui eu mesmo, né? Fui eu. Aí eu disse para ele: mas meu filho, é o seguinte, quando eu tinha de 10 anos, meu período de 10 anos a 20 de idade, o Coritiba, né? É o Coxa, né? O Coxa foi campeão paranaense 9 vezes. Eu ia torcer para quem? É para ele mesmo, né? Mas você ainda é jovem, não tem nenhum problema. Faz aqui, muda de time. Sabe o que ele me disse, irmãos? Mas pai, como é que eu vou mudar de time agora? Parece que era um pecado mortal. Como é que eu vou mudar de time agora? Não posso mudar. Coitado, está sofrendo até hoje. Ontem teve uma pequena alegria. Mas subiu para a primeira, agora vai apanhar mais que burro na roça, né? Como sempre, vai apanhar. Mas eu vi, meus irmãos, o pessoal do marketing do São Paulo Futebol Clube visitando uma escola. E aí o repórter perguntou para o marqueteiro de São Paulo, né? Por que é que vocês fazem esse trabalho de divulgação somente com crianças de até 12 anos de idade? Parece que ele leu esse texto aqui, irmãos. Ele disse assim: porque depois dos 12, ele já escolheu o time que vai torcer e dificilmente ele vai mudar. É muito difícil mudar. Tá? O que é que ele está dizendo aqui? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta é a regra. Infelizmente tem exceções. Os irmãos sabem, entrei na questão do futebol aqui, Rio Grande do Sul se divide em 2. Eu lá no Rio Grande do Sul nunca digo para quem torço lá. Para os times de lá. Porque se você falar Inter, você perdeu metade da audiência. Falar Grêmio, você perdeu a outra. Então eu prefiro dizer, eu sou coxa branca, sofredor mesmo, e amo todos vocês, e vamos em frente, né? Quem sabe eu ganho alguns. Mas um aluno da faculdade, já casado, com filho casado, foi para Porto Alegre, a faculdade em Ijuí, no interior, foi para Porto Alegre, daí na segunda-feira ele voltou muito triste. Eu fui conversar com ele: o que está assim, né? Está tão para baixo? Ele disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui lá para Porto Alegre visitar meu filho, recém-casado. Eu chego lá, pastor, ele me recebeu na rodoviária vestindo a camisa do Grêmio. Foi um choque para mim. Ele disse: meu irmão, que é isso? Eu falei: pastor, fiquei 3 dias com ele lá, foi os 3 piores dias da minha vida. Eu disse: meu irmão, que é isso? É só futebol, deixa para lá. Não, pastor, foi uma traição, realmente. Ele sempre foi do mesmo time que eu.
Né? Mas ele mudou. Entendeu, irmãos? É difícil alguém mudar de time, irmãos. Alguns aí fora, inclusive brincam, né? Porque dizem assim, o brasileiro muda de religião, mas não muda de time. É claro, nós não mudamos de religião. Nós seguimos a Jesus Cristo. Aí a coisa é diferente. Não tem como ficar atrás e não tem como voltar atrás. Então, só para fechar aqui, ó, provérbios são promessas, não são promessas nem leis, mas observações da vida. Isso sim, mas continue ensinando a criança no caminho que deve andar. Porque provavelmente, ela vai continuar nesse caminho, mesmo idosa. Ela vai estar lá com 80 anos e vai citar a professora da escola bíblica, irmãos. Olha a responsabilidade, a professora ou professor da escola bíblica. Eu já vi pastor de 85 anos, num concílio, de repente, concílio de um jovem, ele se levanta e dá um testemunho, ele diz assim, como disse o meu professor, Asa Ruth Krebitri. Asa Ruth Krebitri morreu há 60, 70 anos atrás. E ele estava citando essa pessoa, que ensinou ele no caminho que ele deveria realmente andar. Ok? Já vamos fechar aqui. Temos aqui um tipo bem interessante de provérbio, que é chamado provérbio numérico. Temos alguns provérbios assim. Ele cita uma coisa, depois cita mais uma, dando ênfase, aí vai o desenvolvimento. O esquema é esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o 7 é o principal. É uma maneira de escrever provérbios. É esse aqui, irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece. Aí 6 mais 1. E a 7ª, a sua alma abomina. Deus tem nojo. É isso aqui. Alguma coisa abominável para o Senhor. Olhos altivos, ou seja, o orgulho. Deus se aborrece. Língua mentirosa. Ou mentiroso, né? Mãos que derramam sangue inocente. Assassino. Coração que trama projetos iníquos ou injustos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E olha com o que ele fecha. O que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui é uma pancada, irmãos. O sermão está pronto aqui. É só seguir os pontos. Deus odeia tudo aquilo que ele cita lá do 1 ao 6. Mas tem algo que causa nojo para Deus. Alguém que semeia contenda entre irmãos. Talvez nós, olhando assim de forma simples um texto, ou se perguntado, diríamos assim, colocar 2 irmãos em conflito não é tão grave quanto o assassinato. Não é tão grave quanto a mentira que vai destruir a reputação de alguém. Só que o Senhor vai dizer, tudo isso me aborrece. Mas aquele que coloca divisão entre os irmãos é o pior de todos. Isso aqui é para nós pensarmos. O livro de Provérbios nos ensina que às vezes coisas que nós achamos que são pequenas são grandes e terríveis também. Ok? Nosso horário já deu. Eu agradeço aqui a boa vontade de todos. Não sei se temos tempo para alguma pergunta ainda, pastor. Já são 9, são 9:09 já. Quero deixar à disposição aí. Não, eu acho que seria, porque teria que entrar em outro livro. Teria outros livros para entrar aí. Posso também mostrar. Se me derem mais 10 minutos aí, e sem perguntas, daí? Então tá. Então deixa eu ir só um pouquinho mais à frente aqui. Tem o Eclesiastes, né? Eu vou só mostrar assim de forma muito rápida, que é muito importante.
Porque ele vai mostrar, irmãos, que se você tirar Deus da tua vida, não sobra nada. Ele vai dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tá? Deixa eu gastar o hebraico aqui. Ele vai dizer, Hevel, Hevel, Kol, Hevel. Tá? Vaidade de vaidades, o Hevel, Hevelem, Kol, Hevel. Hevel é o nome do filho de Adão e Eva, né? Que logo morreu. É o nome dele. Passageiro, vento. Ele fala várias vezes no livro também, é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade. Riqueza, vaidade. Sucesso, vaidade. Prazeres, vaidade. E o autor do livro vai dizer, eu experimentei tudo isso e ao final de tudo, eu chego à conclusão que tudo é vaidade. Agora, esse aqui é um livro difícil, meus irmãos. Que quando você vai indicar para alguém, né? Ó, em busca do prazer, em busca da sabedoria, em busca da riqueza. Observações práticas da vida é a advertência ao jovem, e aí vem a conclusão. Palavra vaidade, Hevel, aparece 35 vezes no livro. E além de vaidade, ela poderia ser traduzida por sopro, fôlego, nulidade, ilusão. Riqueza é sopro. Beleza física. Quem já tem mais idade sabe. Essa semana um pastor encontrou uma foto minha de 1987. Eu estava assim, participando de um congresso, e tiraram a foto do grupo assim, e ele recortou lá e mandou para mim, pastor, é o pastor aqui? Ele disse, sou eu mesmo, com cabelo. Até era razoável. Foi ontem, irmãos. Já passou. Vaidade. É isso aí. Não sobra nada. Riqueza. O velho pai dizia com muita sabedoria, ao morrer, que diferença faz você deixar R$1 ou 1 milhão? Qual a diferença? A diferença é para quem fica, né? Mas pode dar até briga, inclusive. E muitas vezes dá. Então não faz diferença nenhuma. É vaidade de vaidade. A única coisa que não é vaidade é servir ao Senhor. Temer ao Senhor. Este livro é um livro perigoso. Se você não explicar para quem vai ler, que ele tem que ler, lembrando que o autor está se passando por alguém que não crê em Deus. Ele está falando como se ele não cresce em Deus. E de repente, em um lugarzinho em outro, ele diz, mas temer ao Senhor é que é importante. E se você não lembrar as pessoas disso, a pessoa começa a ler e entra em depressão. Porque ele vai chegar à conclusão que tudo é o que mesmo? Vaidade. Eu vou trabalhar para quê? É vaidade. É família para quê? Daqui a pouco não tem mais família. Vai embora. É vaidade. Seja o que for. Vai passar. A verdade é o que fica no final, que eu tenho percebido, é igreja, é o temor ao Senhor, igreja e família. Irmãos, às vezes eu tenho visto lá em funerais, pastor participa de muito funeral. É uma coisa triste, né? Mas a gente tem que participar. Eu fico até o fim, geralmente eu fico até o fim. E muitas vezes eu vejo ali e ficam algumas coroas, e as coroas são lembranças da família, e normalmente uma coroa também da Igreja Batista Ágape, que é a igreja que eu pastoreio. Em algumas, irmãos, eu já vi só a coroa da Igreja Batista Ágape. Ou seja, nem a família estava ali. Então, se tirar Deus da jogada, irmãos, não sobra nada. Okay? E esse livro é importante. Ele vai mostrar aqui que
tudo é ilusão, e o maior problema é entender o pessimismo descrito em seu conteúdo. Isso se resolve quando entendemos que o autor ou personagem, né, se passa por incrédulo. Sem Deus, realmente fica difícil de se portar de forma otimista neste mundo. Fala a verdade. É só injustiça, é só luta, é só engano, é só trapaça. Tá? Aí se diz, não quero mais nem viver. Aí fica complicado. Mas eu coloquei uns textos ali, onde ele vai mostrar que o propósito da vida está em Deus. No 2, 24 a 26, todos aqueles textos ali falam disso. Tá bom? Bom, então para ajudar na leitura aqui. Que interessante. Quem é que não conhece o guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor? E normalmente o pessoal entende como seja reverente. Menino, não corra. Guarda o teu pé. Ué, como é que ele vai guardar o pé? Vai pôr o pé no bolso? Seja prudente. Quando nós olhamos o contexto todo, ele vai dizer, seja prudente. Não faça muita promessa, porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Entende? Então é isso aqui que você tem que ter muita atenção aí. Muito bem. Deixa eu só... Aqui o Cântico dos Cânticos, eu nem vou entrar. Mas só queria dizer o seguinte. Alguma coisa tem que falar, né? Quando eu li a primeira vez, eu não sei qual foi a reação de vocês quando leram a primeira vez Cântico dos Cânticos. A minha foi essa. Eu estava lendo a Bíblia toda, cheguei no Cântico dos Cânticos e disse, o que esse livro está fazendo aqui? Que é isso? Quem que colocou esse livro aí? Não entendi. Aí fui falar com meu pai na fé. Um homem muito simples, que depois até se tornou importante, hoje já faleceu. Hoje ele é nome de viaduto lá na cidade dele, sabe? Nome importante, se tornou importante lá, mas era semi-analfabeto. Eu cheguei para ele e perguntei, irmão José, eu não entendi esse livro aqui. Ele disse, eu também não sei, esse livro não devia estar aí. O livro é difícil, irmãos. Hoje eu sei porque que ele está aí. É palavra de Deus. Então eu olho esse livro com muito cuidado, com muita atenção e com muita reverência. Mas a verdade é que este livro, na época de Jesus, era proibido para menores de 30 anos. Sabia disso? Então, por aí você já sabe que é difícil mesmo. E aqui nós temos uma palavra aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui Ele é chamado de Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, né? Uma palavra aqui do tradutor da Vulgata, Jerônimo, ele escreve uma carta explicando quando é que a pessoa deve ler o Cântico dos Cânticos. Ele está auxiliando uma amiga dele que tinha uma filha. E ele vai dizer assim, olha, basicamente a palavra alegoria possui a ideia de dizer uma coisa e falar outra, mas ele vai defender que é alegórica. E vai aqui, Esta forma de interpretação para cantares é muito antiga, começou com Orígenes. Não, aqui ainda aqui. Só um pouquinho, vamos para o final aqui. Jerônimo escreveu assim para Paula, para a filha dela, como que ela devia tratar a filha. Faça com que seus tesouros não sejam a seda ou as pedras preciosas, mas os manuscritos das Santas Escrituras. E assim faça pensar menos nos dourados do pergaminho babilônico e nos motivos em arabescos, e mais na pontuação correta e precisa. Leia corretamente, ele está dizendo. Faça começar aprendendo saltério. Sempre alguém pergunta para mim, começo lendo qual livro? O Jerônimo diria isso aqui. Primeiro livro, saltério. Então faça conhecer as leis da vida
nos provérbios de Salomão. Para um jovem, leia os provérbios. Epa, passou lá demais. Aí ele vai para o pregador. Faça adquirir o hábito de menosprezar o mundo, porque é tudo vaidade, né? Faça seguir os exemplos de virtude e paciência ensinados em Jó. Então faça-a prosseguir pelos evangelhos e que uma vez nas mãos nunca os coloque de lado. Também a faça absorver de coração aberto os Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Assim que ela enriquecer os depósitos de sua mente com seus tesouros, faça decorar os profetas, o Pentateuco, os livros de Reis, Crônicas, além dos rolos de Esdras e Ester. Quando tiver feito tudo isso, ela pode ler seguramente Cântico dos Cânticos, mas não antes. Pois caso fosse lido em primeiro lugar, ela não perceberia que, embora seja escrito em palavras carnais, trata-se de um cântico de casamento e de uma boda espiritual. E não o compreendendo, ela sofrerá por isso. Então, quando você for para o Cântico dos Cânticos, deve lembrar. É um livro realmente difícil de ler. É um dos últimos livros a ser lido. Depois que você já, vamos dizer assim, é crente maduro, dá para ler com tranquilidade. Enquanto não for, vai fazer aquela pergunta que eu fiz. O que esse livro está fazendo aí? Ora, é palavra de Deus. Ok? Muito bem. E aqui, só deixa eu falar ainda, o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, ninguém gosta de pregar nele, irmãos. Porque é um livro que fala em especial da ira de Deus. Mas eu pergunto, alguém aqui lembra de um texto de Lamentações? Só me diz o capítulo, se você lembra. E faz um gesto aí, né? Capítulo? É isso aí. Olha que coisa bonita, que coisa boa. E nós vamos encerrar com isso aqui, pastor. Vamos encerrar com isso, mostrando o seguinte. Quem quiser falar da ira de Deus, é este livro, Lamentações. Porque aqui vai mostrar que Deus destruiu, Deus quebrou, Deus incendiou, Deus derrubou. São verbos que nós vemos aqui. E o autor vai dizer assim, e nós merecíamos mesmo. Mas no capítulo 3, que é o principal texto, é o capítulo 3, porque esta aqui é a forma do texto. Tem 22 versículos no primeiro capítulo, 22 no segundo, tem 3 vezes mais no terceiro, mostrando que o terceiro é o mais importante. 22 no quarto, 22 no 5. E aqui no terceiro é que vai dizer, a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não fomos consumidos. Porque a ira de Deus veio sobre Israel, porque eles naquela ocasião mereciam. E o que sobrou, sobrou simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu conto com a graça e a misericórdia do Senhor. Não quero contar com mais nada. Procuro fazer a vontade do Senhor. Mas estou muito longe de realmente ser alguém perfeito. Então olho para a cruz e digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu vejo alguém como Davi caindo, o homem segundo o coração de Deus, eu só posso dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque se o homem, segundo o teu coração, errou desta forma, se eu ficar por conta própria, o que é que eu posso fazer? Quando eu vejo Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, errando como ele errou, irmãos, eu só posso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou sábio dessa maneira. E se ele errou, onde é que eu posso chegar se eu ficar por conta própria? Ainda bem que nós contamos com a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a razão, irmãos, pela qual nós ainda não fomos consumidos. É a razão pela qual nós podemos nos dirigir a esta igreja, chegar diante dele, louvar,
o santo e eterno nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Louvado seja o Senhor.